Hoje, depois de 8 semanas, nós adentraremos no capítulo 2 desta carta, a carta de Paulo aos Efésios. Eu sei que nós devemos agradecer muito a Deus pela vida das pessoas que dividiram a Bíblia em capítulos e versículos. Isso é muito bom. Isso nos ajuda a encontrar determinados textos, e sem isso não sei como seria. Mas alguns textos são divididos de forma que nós somos enganados por nossas mentes, quando inconscientemente pensamos que um capítulo está desconexo de outro capítulo. Nós terminamos o primeiro capítulo da carta de Paulo aos Efésios, e ele terminou tratando acerca da ressurreição, do poder da ressurreição, aquele poder que exaltou a Cristo, e de repente nós entramos no capítulo 2, do nada, Paulo diz, estávamos mortos em delitos e pecados. E aí você é levado a pensar que Paulo está mudando de discurso, que Paulo está mudando o tom da conversa e que não há nenhuma conexão entre um capítulo e outro. Mas nós devemos ter em mente que quando Paulo escrevia suas cartas, ele sempre construía o texto de maneira progressiva. Havia um progresso, uma progressão de ideias. Tudo o que vamos encontrar no capítulo 2 está fundamentado no capítulo anterior. E tudo o que estudaremos no capítulo 3 estará fundamentado no capítulo 1, 2 e assim por diante. Há uma progressão, há um pensamento linear. E não podemos perder isso de vista. Basicamente, nós aprendemos que a Santíssima Trindade, lá na eternidade passada, ou seja, antes mesmo de criar o mundo, firmou um pacto de redenção. Nós já vimos que o objetivo deste pacto era nos abençoar com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, citando Efésios 1:3. Também aprendemos que cada pessoa da Trindade desempenhou um papel fundamental e importante na obra da redenção. Sabemos que compete ao Pai nos eleger, e Ele fez isso antes da fundação do mundo. Ele nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis na presença dEle. Também vimos que compete ao Pai nos predestinar para sermos adotados como filhos. Nós já estudamos tudo isso. Vimos que compete ao Filho a execução deste plano de redenção. No versículo 5, nós lemos assim: e nele temos a redenção e o perdão dos pecados por meio do seu sangue. E quanto ao Espírito Santo? Qual é o papel do Espírito Santo na obra da redenção? Coube ao Espírito Santo a responsabilidade de nos selar e garantir a nossa herança. Basicamente, foi isso que aprendemos naquele longo parágrafo que vai do versículo 1 ao versículo 14. Aí adentramos no segundo parágrafo, que começa no versículo 15 e vai até o fim daquele capítulo. Nós vimos que nesse parágrafo, basicamente o apóstolo Paulo rende ação de graças, ele agradece a Deus em oração, ele agradece a Deus pela vida dos Efésios, e em seguida ele faz alguns pedidos. Ele pede a Deus 3 coisas para os Efésios. Mas por que Paulo agradeceu a Deus pela vida dos Efésios? Não pense que esse segundo parágrafo está desconectado do primeiro. Paulo agradeceu a Deus porque Paulo descobriu, pôde perceber, verificar pelo que ele ouviu acerca daqueles irmãos. E o que Paulo havia ouvido? Paulo havia ouvido acerca da fé daqueles irmãos em Cristo e do amor que eles tinham uns para com os outros. Paulo percebeu nisso uma evidência de que eles foram alcançados pelo propósito eterno de Deus da redenção. Que aquilo que começou na eternidade passada, no pacto eterno de redenção, havia atingido aqueles irmãos de Éfeso. Veja a conexão. É por causa disso que Paulo agradece a Deus. E em seguida Paulo pede 3 coisas. E todos os pedidos de Paulo
estão intimamente ligados com o parágrafo anterior. Paulo pede por iluminação. Paulo pede para que os corações deles sejam abertos, que eles entendam, que eles compreendam o quê? Que eles compreendam aquilo que aconteceu lá no parágrafo anterior. Que eles compreendam que eles foram alcançados pelos propósitos eternos de Deus na redenção. Que eles compreendam que foram abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. É isso que Paulo faz. Paulo pede a Deus que os olhos dos corações deles sejam iluminados, para que conheçam ou se apercebam dos benefícios que eles receberam na obra da redenção em Cristo. Veja isso lá no versículo 18. Paulo diz que ora para que eles conheçam a esperança para a qual foram chamados e a gloriosa herança deles nos santos. Ou seja, que percebam que na obra da redenção, eles passaram a ser a gloriosa herança de Deus. E por fim, o último pedido de Paulo, que foi o pedido que eu tratei na semana passada, o apóstolo Paulo pede para que eles conheçam a incomparável grandeza do poder de Deus na obra da redenção. E para ajudá-los, Paulo deu um exemplo. Na verdade, 2 exemplos. O poder que Paulo espera que os crentes de Éfeso e os crentes dessa igreja percebam é o poder que hoje atua em nós, que é o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos e o exaltou, que colocou a Cristo numa alta posição. Com isso em mente, os ouvintes então estão preparados para entrarem no capítulo 2. Porque no capítulo 2, nós encontraremos o mesmo poder de Cristo atuando na vida da igreja. O versículo 1 começa dando uma descrição. Estávamos mortos. Estávamos mortos. Talvez você ainda não percebeu a conexão. Mas veja o que o apóstolo Paulo faz. Ele termina o capítulo 1 dizendo que Jesus estava morto e que um poder atuou nele, o ressuscitou dentre os mortos e o colocou numa alta posição. Quando você entra no capítulo 2, Paulo descreve agora a nossa condição. Agora não é Cristo que está morto, é você, sou eu. Estávamos mortos. E logo em seguida, seremos ressuscitados com Cristo, quando a redenção for aplicada em nós. No dia em que você creu em Cristo, quando a redenção foi aplicada pelo Espírito Santo em você, você ressuscitou com Cristo. Veja o paralelo. Cristo morto, ressuscitado. Você morto, ressuscitado. Cristo exaltado, assentado às mais altas alturas. Você também será exaltado. É isso que nós vamos tratar no próximo sermão. Você se assentou nas regiões celestiais com Cristo. Neste capítulo, então, veremos de maneira real Deus aplicando em nós esse poder. Do versículo 1 ao 3, que é o texto que eu vou estudar com vocês nesta tarde, nós encontramos a descrição do que éramos sem Cristo. E a partir do versículo 4, encontramos a descrição do que nos tornamos após a nossa ressurreição com Cristo. Hoje, ficaremos apenas com a descrição do que éramos sem Deus. Então abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 1, 2 e 3, e se prepare para ouvir a pior descrição acerca da raça humana. Efésios 1, capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. Diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos.
como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Com base nestes textos, estudaremos acerca da condição do homem sem Deus. Qual é a condição do homem que não creu em Deus, que não experimentou esta obra da redenção, que não foi alcançado pela obra redentora realizada pela Santíssima Trindade, aplicada a nós pelo Espírito Santo? Encontraremos 5 descrições acerca da condição do homem sem Deus. A primeira descrição é que o homem sem Deus estava morto espiritualmente. Nós vamos encontrar, nesses 3 versos, uma descrição horrível acerca da raça humana. A Nova Versão Internacional, NVI, corretamente começou o versículo 1, mostrando que o homem está morto em suas transgressões e pecados. Veja como foi traduzido a parte A do versículo 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados? Se você é alguém que está acostumado com a versão da Almeida, tanto a ARA como a NAA, você deve notar a ausência das palavras iniciais. Ele lhes deu vida, estando vocês mortos em seus delitos e pecados. NAA. Ou na ARA, ele vos deu vida, estando vós mortos. A diferença de tradução se dá pelo fato de que no texto original não consta esta sentença inicial utilizada por algumas traduções. Não consta. Alguns tradutores, para não deixar o texto aparentemente seco ou uma mudança abrupta, resolveram pinçar do versículo 5 a frase, deu-nos vida. Essa frase está lá no versículo 5. Foi pinçada do versículo 5, colocado, arranjado aqui neste versículo para fazer o texto fluir. E isso é válido. Quando se trata de traduções, isso é válido, porque a função do tradutor também é traduzir de maneira que o leitor consiga compreender o fluxo de ideia. Mas eu estou trazendo essa informação apenas para que você saiba que no original o texto tem uma cor sombria. Uma cor sombria. Não tem essa frase inicial, e nos deu vida. Não tem uma boa notícia aqui. É um tom escuro, tenebroso. Essa é a intenção de Paulo. Porque a partir do versículo 4 ele começa a trazer a luz. Além do fato de que, como eu disse, lá no capítulo 1, Paulo terminou com a morte e ressurreição de Cristo. E agora ele quer mostrar para os seus leitores que esta mesma realidade, que esse mesmo poder opera em nós. Por isso ele tem que começar com, vocês estavam mortos. Não, ele deu vida, porque isso vai acontecer depois. Agora, o apóstolo Paulo, então, ele quer nos mostrar que assim como a condição de Cristo foi revertida, a nossa também foi. A nossa também foi. Cristo foi ressuscitado de maneira poderosa. E nós saímos dessa condição de mortos também de maneira poderosa. Por isso agora o apóstolo Paulo pode olhar para o homem caído e descrevê-lo como morto em seus delitos e pecados. Porque lá no versículo 4 ele vai mostrar a nós, esse é o próximo sermão, como nossa condição foi revertida. Voltemos então para o nosso texto onde Paulo diz, vocês estavam mortos. Paulo não poderia começar com outras palavras, pois é exatamente isso que o homem sem Deus é. É isso que eu era, é isso que você era antes de receber esse poder da ressurreição. É isso que você é, se ainda não se entregou a Cristo. Você é um morto espiritual. É isso que você é. Essa condição de morto espiritual, por si só já revela a necessidade de uma ação incondicional em nosso favor. Estávamos mortos. Estávamos mortos, o que é que poderíamos fazer?
O que o morto pode fazer? Nada. Absolutamente nada. O que o morto pode fazer para reverter a sua condição? Nada. Como Charles Spurgeon disse, mortos não têm livre-arbítrio. O que você acha que vai acontecer se você visitar um salão onde está acontecendo um velório? O que você acha que vai acontecer se você chegar ali e convidar o defunto para jogar um boliche? E aí, vamos jogar um boliche hoje? Seu último dia aqui, daqui a pouco você vai ser cremado, não vai sobrar nada, vamos lá jogar um boliche. Que tal ir na igreja comigo hoje? Vamos lá, levanta rapaz, vamos aí. O que você acha que vai acontecer? Absolutamente nada. Nada. Ele não pode responder ao seu chamado. Ele não pode se levantar e ir em sua direção. Ele não pode te responder porque ele está morto. Morto. Esta era a minha e a sua condição. E isso requer uma ação de Deus, uma ação incondicional. Ou seja, Deus não pode olhar a nossa condição. Ele tem que agir apesar da nossa condição. O que é preciso acontecer para que esse defunto que você está visitando aí no velório aceite o seu chamado? Aceite o seu convite? É preciso que haja um milagre. Uma ressurreição. Do contrário, ele jamais responderá ao seu chamado. Um milagre. Se você nunca viu um milagre e você creu em Cristo, olhe no espelho. Porque se você é um salvo, você é fruto de um milagre. Deus de maneira poderosa agiu em você e reverteu a sua situação. E aí então você respondeu a Ele. Você só fez isso, só pôde responder a Deus, porque Ele agiu antes em você. Você estava na sua sepultura, sepultura fétida, podre, cheio de ossos, vermes, e você não podia fazer nada para sair daquela condição. Mas um dia Ele te deu vida. Estando você morto, Ele te deu vida. Então você ouviu a voz do seu Salvador. E tudo que você pôde fazer é estender as suas mãos e pedir, me tire daqui. Mas não pense que há mérito em você por fazer isso. Não há mérito nenhum. Você acha que por você estender as mãos, sair da sepultura, você tem mérito? O mérito que você tem é o mesmo mérito que um mendigo tem quando pede esmola. O mérito está em quem? Em quem dá, não em quem recebe. Todo mérito, toda honra tem que ser dada ao nosso Deus. Algumas pessoas acreditam que na queda, na cabeça delas, a queda foi como se o homem na queda com Adão caiu ali da janela. Vacilou, caiu da janela, quebrou a perna. Ele está mais ou menos ali, está machucado, está andando mancando, mas ele pode fazer alguma coisa. Ele tem as mãos, as pernas, a outra perna. Ele pode fazer uma boa obra para reverter a sua condição. Mas isso está totalmente equivocado. A descrição que nós encontramos na palavra de Deus acerca do homem caído é como se o homem tivesse caído do avião. E o avião explodiu. O avião caiu e explodiu, não sobrou absolutamente nada. Não sobrou absolutamente nada. Consegue perceber por que a eleição é incondicional? Porque se Deus olhasse para a sua condição e esperasse algo de você, você não poderia fazer nada porque você estava morto. Morto. A condição descrita por Paulo é horrível, não? Ele podia parar por aqui, já está bom, né, Paulo? Nos comparar a mortos, ok, beleza, para aí. Mas ele não para. Após dizer que estávamos mortos em delitos e pecados, ele prossegue dizendo que estávamos escravizados pelo pecado. Veja o versículo 1 e a outra parte dele, a sequência.
Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam a viver. Coisa estranha, não? Estava morto, mas acostumado a viver? Está morto ou está vivo? O homem estava morto para Deus, morto para as coisas de Deus, mas vivo para o pecado. Essa é a condição do homem caído. Ele é escravo do pecado. Aqui Paulo passa a usar essa analogia. Isso aponta, quando Paulo diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, isso aponta para a nossa culpa. Paulo quer demonstrar, apontar para a culpa de Adão que recaiu sobre nós. E por culpa, entenda, condenação. Culpa não é aquele sentimento, estou culpado porque eu fiz alguma coisa errada, me sinto culpado. Culpa é condenação. O juiz bateu o martelo, culpado. Culpado. O apóstolo Paulo nos diz que estamos vivos para o pecado. Mortos para Deus, porém vivos para o pecado. E Paulo aponta agora para a presença do pecado em nós. Paulo está trabalhando com culpa e presença do pecado. São as duas coisas presentes, as duas condições presentes no homem caído. O homem sem Deus é descrito como alguém que vive de maneira natural na desobediência, na rebeldia contra Deus. Você nunca verá um incrédulo preocupado em agradar a Deus. Jamais, isso nunca vai acontecer. Jamais você ouvirá dos lábios de um incrédulo tal questionamento: será que o que eu estou fazendo glorifica a Deus? Será que Deus está sendo glorificado com minhas atitudes? Será que isso é pecado? Você nunca vai ouvir isso dos lábios de um incrédulo. Estas questões só podem ser levantadas por pessoas que ressuscitaram com Cristo para uma nova vida. Nunca por descrentes. Se você é um salvo, certamente essa era a sua condição. Você estava acostumado com uma vida de pecado. Era tudo que você sabia fazer. É tudo que você tinha prazer em fazer. Tudo que você fazia era pecado. Citando aqui Luiz Saião, ele diz assim: se você plantar banana, nascerá banana. Se você plantar maçã, nascerá maçã. Se você plantar ser humano, nascerá pecado. Esse é o fruto natural da raça humana caída em Adão. Por isso, Paulo em Romanos capítulo 3, a partir do versículo 10, descreve o homem como totalmente incapacitado de fazer qualquer bem espiritual. Vejamos a descrição igualmente horrenda deste texto. Diz assim: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Paulo está olhando para toda a raça humana, sem Cristo. E ele está atestando que não há ninguém que não seja condenado. Todos estão debaixo de condenação, porque todos nasceram debaixo do pecado de Adão. Paulo diz que o homem caído não pode entender, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Por que o homem caído não pode buscar a Deus? Porque mortos não têm livre-arbítrio. Paulo diz que toda a raça humana se desviou. Diz assim: todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há um sequer, nenhum sequer. Paulo prossegue dizendo que a garganta, a boca, os lábios e a língua são podres, fétidos, cheios de veneno. Suas gargantas são um túmulo aberto. Com as suas línguas enganam. Veneno de serpente está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. E os pés? Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína, desgraças marcam o seu caminho. Não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Esta descrição parece um pouco exagerada, mas não é. Essa é a descrição do homem caído.
Ele é acostumado a viver no pecado. E ele não pode fazer outra coisa. Por quê? Porque ele é escravo do pecado. Ele é dominado pelo pecado. Certa feita, o nosso Senhor Jesus disse que aquele que comete pecado é escravo do pecado. Essa é a segunda descrição que Paulo dá a respeito do homem sem Deus. Morto, e agora vivo para o pecado, escravo do pecado. Voltando para o nosso texto de Efésios 2, Paulo segue descrevendo a condição do homem caído. A seguir, ele diz que o homem sem Deus é escravo de Satanás. Parece que a coisa não podia piorar, mas está piorando, não? O homem sem Deus é escravo de Satanás. Versículo 2, parte B. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Como se não bastasse toda a condição que já foi descrita, Paulo acrescenta que o homem sem Deus é escravo de Satanás. As palavras presente ordem deste mundo, príncipe do poder do ar, espírito que agora está atuando, é uma referência a Satanás e às hostes infernais. Paulo está dizendo que o homem sem Deus vive de acordo com os ditames de Satanás. Dizem que nós somos marionetes, mas é o homem caído que é uma marionete. Ele é uma marionete de Satanás. Ele é constantemente manipulado por Satanás e seus demônios. E assim era você. Assim era eu, antes da ressurreição com Cristo. Morto, escravo do pecado e escravo de Satanás. Mas não para por aí. Há um terceiro senhor que te escraviza. Já vimos que o pecado nos escraviza, Satanás nos escraviza, mas há um terceiro senhor que te escravizava quando você não conhecia Cristo. E se você ainda não conhece a Cristo, você ainda tem esse senhor. A sua própria carne, sua própria natureza. A seguir, Paulo descreve o homem sem Deus como alguém que é escravo da sua própria carne. Versículo 3, parte A. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Agora o homem sem Deus é descrito como que sendo dominado, escravizado por seus impulsos pecaminosos. Ele é impulsionado a viver assim. Assim é o homem caído. Ele vive apenas para satisfazer os seus desejos mais sórdidos. Desde que Adão, o nosso pai, o nosso representante federal caiu, a partir disso, a partir desta queda, todos nós nascemos com esta mesma natureza de Adão, a natureza caída. É o que nós chamamos de pecado original. O que é pecado original? Né? Talvez você está pensando que tem pecado pirata, pecado original. O que é pecado original? Pecado na raiz, na origem, essa é a ideia, é o pecado que nós herdamos dos nossos pais, ou do nosso pai Adão, que lá no jardim do Éden, fracassou em obedecer a Deus. E como Deus o colocou como representante da raça humana, todos nós caímos com Adão. E é impossível que o homem caído viva de outra maneira. É impossível. Porque nós temos um representante, Adão. E se ele caiu, nós também caímos. E como sabemos, ele caiu. Ele desobedeceu a Deus. Então é impossível que o homem sem Deus viva de outra maneira. Para que isso aconteça, o homem sem Deus, para que ele seja mudado, revertido, ele não precisa de uma vida moralmente melhorada. Ele não precisa de simples mudanças de comportamentos ou hábitos pecaminosos. Ele não precisa de uma nova religião. Ele precisa nascer de novo. Ele precisa nascer de novo. Pode ser religioso, pode ter uma boa moral, pode ser uma boa pessoa, pode fazer boas obras,
mas ainda assim continua morto em seus delitos e pecados, continua escravo do pecado, continua debaixo das unhas de Satanás. O que é preciso? Nascer de novo. Se tem alguém que tinha uma moral elevada, um conhecimento doutrinário, é o tal do Nicodemos. Não é o doutor Augusto, não, tá? Lá no capítulo 3 de João. E ele chegou diante de Jesus, fez uma profissão de fé. Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode fazer o que o Senhor faz. Aí Jesus disse, você precisa nascer de novo. Com todo o conhecimento de Nicodemos, com toda a moralidade própria da lei, de quem vive debaixo da lei, mesmo assim, não era suficiente. Era preciso nascer de novo. É preciso possuir uma nova natureza. Do contrário, tudo o que se espera de um homem caído é que ele viva apenas para satisfazer a sua própria concupiscência. E por último, o golpe fatal. A parte pesada, a pior parte Paulo deixou para o final. Paulo nos diz que o homem sem Deus é, por natureza, merecedor da ira de Deus. Versículo 3, parte B. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Que informação terrível. Que informação terrível e assustadora. O homem sem Deus é descrito como alguém que merece receber toda a ira de Deus pelo simples fato de possuir uma natureza caída. Paulo está dizendo algo semelhante ao que ele disse em Romanos 3, versículo 10, quando disse que não há nenhum justo sequer. Em miúdos, Paulo está sendo dito que o homem é condenado por sua natureza. Mais uma vez, voltamos à ideia do pecado original. Nós herdamos a culpa de Adão. Nós herdamos a culpa de Adão. Não somente a natureza caída, mas também a culpa de Adão. Por culpa, entenda, condenação de Adão no jardim do Éden. Naquele jardim, Adão foi declarado culpado diante de Deus. Pelo fato de Adão ser o nosso representante federal, todos nós nascemos na mesma condição de Adão. Esta realidade está clara em Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, ou seja, Adão, pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. O que de fato nós herdamos de Adão? Herdamos a natureza caída e culpada. Por isso, sofremos as consequências da queda do nosso representante lá no jardim. Deus havia dito que se Adão comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele experimentaria a morte. Hoje nós sabemos que morte de Adão é uma referência a dois tipos de morte: a morte física e a espiritual. Por essa razão, Paulo começou o segundo capítulo dizendo que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. É o mesmo que dizer, vocês estavam mortos em Adão. Essa era a nossa condição antes da regeneração. Eu vou dizer algo que por vezes assustam as pessoas quando elas ouvem. Quando elas ouvem pela primeira vez, depois elas se acostumam. Segura aí. Não vamos para o inferno por causa dos nossos pecados. Parece estranho, né? Como assim eu não vou para o inferno por causa dos nossos pecados? Estranho isso, né? Mas é exatamente o que podemos aprender deste texto. Os nossos pecados são apenas fruto da nossa natureza caída. Nós só pecamos porque temos uma natureza caída. Do contrário, nós não pecaríamos. Os pecados dos ímpios
só aumentarão o rigor do juízo de Deus naquele grande dia. Mas somos condenados por natureza. É o que o texto diz, somos merecedores da ira de Deus. Por causa do quê? Por causa do que eu fiz? Não, por causa da natureza. Por causa da culpa de Adão. E os pecados só aumentarão o rigor do juízo de Deus naquele grande dia. Veja isso em Romanos 2, 6 e 8. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam a glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira, indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Quando eu era adolescente, eu havia aprendido que todos nascem neutros, sem pecados. Eu aprendi que nós decidimos em uma fase da nossa vida ou seguir a Cristo ou seguir Adão. E no dia em que cometemos o primeiro pecado da nossa vida, nos tornamos semelhantes a Adão e passamos a sofrer as consequências do pecado de Adão. Mas isso está longe de ser a verdade. Isso é uma tremenda heresia lá Pelágio. Uma heresia que foi defendida por um monge Pelágio há muito tempo atrás. Mas era isso que eu acreditava. Sei que muitos cristãos creem ainda nessa velha heresia. Se esse for o seu caso, abandone esse engodo. Porque não é isso que a Bíblia ensina. Sabe quando eu tive minha mente mudada? Quando me deparei com o texto de João 3:36. Esse texto nos diz que a nossa condição de culpado só é mudada quando cremos em Cristo. Do contrário, nada é mudado. O texto diz assim: quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Preste atenção na sentença final. É dito que aqueles que não creem em Cristo permanecem debaixo da ira, ou seja, nada é mudado. Se você crê em Cristo, você sai debaixo da ira. Se você não crê em Cristo, não vai mudar nada na sua vida. Não vai mudar absolutamente nada. Se você que está me ouvindo ainda não crê em Cristo e continuar não crendo, nada vai mudar. Você continuará sendo morto, continuará sendo escravo do pecado, continuará sendo dominado por Satanás e continuará debaixo da ira de Deus. Só vai ocorrer uma mudança quando você experimentar a verdadeira ressurreição em Cristo Jesus. Então você sairá dessa condição e receberá a vida do Filho de Deus. Nós terminamos essa sessão escura, sombria, da qual Paulo nos descreve aqui na nossa condição anterior, antes de conhecer a Cristo. Nós vimos que sem Cristo estávamos espiritualmente mortos. Vimos que éramos escravos do pecado e, consequentemente, tudo que fazíamos era viver em pecado. Vimos que éramos escravos de Satanás, que vivíamos na desobediência, que éramos escravos da nossa carne, da nossa concupiscência. Vimos também que éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. Eu não sei se você prestou atenção no tempo verbal mencionado. Estávamos, éramos, vivíamos, passado. Apesar do tempo verbal destas sentenças mencionadas, não devemos nos iludir e descansar na vida cristã. É verdade que não estamos mortos, espiritualmente falando. No versículo 5, Paulo diz que ele nos deu vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. É verdade que não estamos mais nessa condição. Também é verdade que não estamos mais debaixo da ira de Deus.
Pois Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Então não há mais ira sobre nós. Também é verdade que não somos mais escravos do pecado e da nossa carne. João 8:36, pois se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Sabemos que a nossa condição foi poderosamente revertida quando a redenção foi aplicada em nós. Mas precisamos estar cientes do que cantamos na primeira canção. Fomos livres da culpa do pecado. Preste atenção no tempo verbal. Eu sou livre do poder do pecado. Serei livre da presença do pecado. Eu vou repetir. Fomos livres. Passado, a culpa, a condenação, o juízo, a ira. Fomos livres. Não há mais nenhuma condenação. Presente, sou livre do poder do pecado. Sabe o que isso significa? Que você não é mais dominado pelo pecado. Que você não é mais escravo do pecado. Só que tem uma triste notícia para te dar. Você ainda não foi livre da presença do pecado. Você será livre da presença do pecado. Irmãos, é fato inegociável que o cristão foi livre da culpa do pecado. Creio que isso está claro. Porque Cristo, o nosso segundo Adão, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele suportou naquele madeiro. Ele se fez maldito em nosso lugar. Ele fez tudo isso para que recebêssemos as bênçãos espirituais das regiões celestiais. Lá na cruz, ele assumiu a nossa culpa quando pagou o preço da nossa redenção. Preço esse que foi pago com o seu precioso sangue. Também é inegociável que somos livres do poder do pecado. Isso significa que o cristão pode sim viver uma vida santa, pode resistir ao diabo, resistir à tentação. Como cristãos, não somos mais escravos do pecado. Mas não se iluda. Porque isso não significa que você está livre de pecar. Não significa que você está livre da tentação. Significa que você, com o auxílio do Espírito Santo, com a ajuda da comunidade, pode vencer o seu pecado. Recentemente, tenho dito para alguns irmãos que lutam contra pecados específicos, que não lutem sozinhos. Que use o corpo de Cristo. Que use a comunhão com os santos. Que use os meios de graça para vencerem seus pecados. Não lute contra o seu pecado sozinho. É tolice, tolice. Você vai fracassar, você vai cair. Conte com os meios de graça, conte com o corpo de Cristo. O meu conselho é que se você está numa luta, uma luta específica, e está perdendo a batalha contra o pecado, então se aproxime de um ou mais irmãos, pessoas sábias, que poderão te ajudar na luta contra o seu pecado. Irmãos que você poderá contar, que você poderá ligar quando estiver sendo tentado. Irmãos que você poderá confessar os seus pecados abertamente, sem vergonha. Irmãos que orarão por você quando você estiver se sentindo fraco. Você não é o Rambo. Você não vai vencer essa guerra sozinho. Você não é o Braddock. Precisamos entender que ainda não estamos livres da presença do pecado e que estamos numa batalha contra a nossa carne e contra o diabo. Não podemos baixar as guardas. Estamos numa batalha, numa guerra. Não podemos combater esse bom combate sozinho. Isso é loucura. Você vai sucumbir. Ultimamente, o assunto do nosso grupo de WhatsApp tem girado em torno da importância do corpo de Cristo. Maravilha, fico feliz com isso. E é para isso que serve o corpo de Cristo. Então você não pode e não deve menosprezar esse meio de graça. Muitas vezes, pessoas me procuram querendo servir na igreja. Eu sei que outras não me procuram por não se acharem
capacitadas para servir, porque algumas pessoas pensam que servir na igreja se restringe a pregar, dar estudo, liderar algum grupo, tocar algum instrumento, cantar aqui na frente. É verdade que os que assim fazem, os que cantam aqui à frente, pregam, estão servindo ao Senhor. Mas se o serviço cristão se restringe a esse tipo de serviço, então a maioria aqui nunca poderão servir. Isso está errado. Porque não há cristão que não seja chamado para servir. O serviço é uma marca, é uma característica do cristão. Todos que são membros dessa igreja são chamados a servir. Estou dizendo tudo isso não para colocar um fardo sobre os seus ombros, mas para que você perceba que você pode e deve servir. Quando me procuram, geralmente eu digo: você quer servir? Você quer me auxiliar? Primeiro, obrigado por me procurar. Então, olhe para os membros desta igreja e perceba os que estão fracos, desanimados. Se aproxime deles. Construa um relacionamento de discipulado com ele. Se assim você fizer, cumprirá o seu papel como cristão. Porque esse é o papel do cristão. Fazer discípulos de todas as nações. Eu vou bater mais uma vez nessa tecla. Tudo na igreja é sobre ser e fazer discípulos. Essa é a missão da igreja. Ser e fazer discípulos. Se você não é discipulado e não discipula ninguém, algo muito errado está acontecendo com você. Muito errado. Você precisa refletir o seu cristianismo. Como nós podemos vencer o pecado que está presente em nossa volta, então? Como vencer Satanás que nos rodeia, rosnando em nossos pescoços, nos tentando e esperando o momento certo para nos atacar? Resposta: através dos meios de graça. E eu quero destacar apenas um meio de graça, a comunhão dos santos através do discipulado. Eu tenho certeza absoluta que todos os membros dessa igreja conseguem servir nessa área. Tenho certeza absoluta que todos conseguem servir nessa área. Todos conseguem cumprir o propósito para o qual Deus os chamou, fazer discípulos. Nesse processo de discipulado, a maior parte do tempo, você precisará apenas emprestar os seus ouvidos. Você não pode fazer isso? Você terá que orar junto. Você não consegue fazer isso? Você terá que, talvez, fazer um estudo, uma leitura bíblica simultânea, um programa de leitura, talvez. Coisa que você pode fazer. Talvez a leitura de um livro que estimule a piedade em conjunto. Você poderá ofertar um conselho. Tenho certeza que todos vocês podem fazer isso. Para lutar contra o pecado, precisamos desesperadamente de uma cultura de discipulado, onde somos ensinados e disciplinados. É isso que nós precisamos, de ensino e disciplina. E isso só acontece no contexto de membresia, de discipulado. Enquanto nós não formos livres da presença do pecado, teremos que usar essas armas. As armas que o Senhor nos deu. E essas armas são suficientes para vencermos esta luta. Sem elas, sucumbiremos a qualquer tentação, pois estaremos vulneráveis e fracos. Como eu disse no sermão passado, quando alguém está fraco, pode ter certeza, está negligenciando um ou todos os meios de graça. Quais são os 3 meios de graça, para quem não estava? Oração, palavra e comunhão com os santos. Que o Senhor nos ajude a levar tudo isso a sério. O pecado não é uma brincadeira. Satanás não está brincando com você. A sua carne não está morta. Você tem um velho Adão dentro de você. Você tem uma natureza caída ainda dentro de você. E você precisa levar isso muito a sério.
Que o Senhor nos ajude, então, a colocar em prática tudo o que nós temos aprendido. Um dos grandes desafios que temos na nossa vida é colocar em prática aquilo que aprendemos. Às vezes enchemos a nossa mente de tantas informações, mas aquilo às vezes não desce para o nosso coração. Fica só na nossa mente, no nosso intelecto. E aí fracassamos. Que o Senhor nos ajude a cultivar a cultura do discipulado dessa comunidade que está muito fraco ainda. Muito aquém. Muito aquém. Se você não sabe por onde começar, é só você olhar do seu lado aí. Tenho certeza que você está vendo alguém aí, alguém na sua mente, que você sabe que você pode ajudar. Que o Senhor continue trabalhando em nós, através da palavra dEle, nos dando força para vencer os pecados, nos dando coragem para cultivar a cultura do discipulado. Que nos dê coragem para corrigir irmãos que precisam da nossa correção. Nos dê amor para chorar com os que choram. Nos dê percepção de atender às necessidades daqueles que precisam. Que o Senhor nos ajude a perceber as pessoas à nossa volta. O cristianismo é você pensar no próximo. Não existe cristianismo sozinho. Isso é a loucura dos desigrejados. Mas o verdadeiro cristianismo bíblico é aquele na qual você foi inserido num corpo. E agora você passa a ser responsável pelos demais. Não é à toa que nós temos um pacto de membresia. O que é esse pacto de membresia? É você se comprometendo a cuidar, discipular, disciplinar o seu irmão. Que o Senhor nos ajude a colocar tudo isso em prática.